responder respostas. Até que pariu. De novo. Oi, gente! Hoje eu tô aqui com uma proposta diferente no canal. Eu trouxe uma nutricionista para responder as dúvidas que me mandarem. Aliás, vê se vocês mandam bastante dúvida, né? Senão o quadro acaba, né? Então eu vou deixar que ela mesma se apresente. Bruna? Eu sou Bruna Verão, eu sou nutricionista clínica, eu tenho uma visão um pouco mais funcional. O que é essa visão funcional? A gente tenta entender o ser humano como um todo, como ele se relaciona com os alimentos e como os alimentos se relacionam com ele. Eu acho que vai ser muito legal, eu tô aqui super empolgada. Bom, vamos à primeira pergunta. A pergunta é da Cláudia Brandão. Realmente existem alimentos que possam prevenir ou provocar o câncer? Existe reduzir as chances de desenvolver câncer ou aumentar as chances de ter um câncer. Atitudes como o fumo, né? Então, se você fuma, você tem mais chances, uma chance aumentada de ter câncer de pulmão. Se você bebe álcool em grandes quantidades e com muita frequência, você tem mais chances de ter câncer gástrico, de boca, de cavidade oral. E existem coisas que são mais fáceis de serem modificadas. Por exemplo, o sedentarismo, a obesidade. E a obesidade, além de tudo isso, ela aumenta um processo inflamatório no corpo. Uma inflamação crônica que está muito relacionada também a manter as vias do câncer. Então é uma coisa que a gente precisa reduzir. Então a gente falou, quando o paciente tem uma dieta que é consumir alimentos muito pobres em nutrientes, tipo alimentos refinados, industrializados, que são pobres em nutrientes. Os nutrientes são os alimentos que contêm esses nutrientes, são os mais relacionados a reduzir as chances de ter câncer. Quais seriam eles? As frutas, os legumes e as verduras principalmente. Então, toda vez que a maioria da literatura cita entre a gente comer de 5 a 10 unidades desses alimentos. Ou seja, é uma quantidade bem grande. Às vezes a pessoa não consome nenhuma fruta no dia. Exatamente. Vegetais. Então eles têm componentes. Quais componentes seriam esses? Vitamina E, vitamina C, zinco, selênio, alguns compostos bioativos, também conhecidos como fitoquímicos. O que seriam esses compostos? Na nutrição, a gente tem os nutrientes, que são os macro e os micros. Os macronutrientes são carboidrato, proteína e gordura. E os micronutrientes, as vitaminas e os minerais. Que se a gente ficar sem, a gente não tem um desenvolvimento adequado. E isso pode levar a doenças e até a morte, né? Ficar sem comer proteína, por exemplo. E o que seriam esses compostos bioativos? São compostos que não são nutrientes, que se eu ficar sem eu não vou morrer, mas que se eu os consumir com uma certa regularidade, eu reduzo as chances de desenvolver doenças crônicas. Inclusive o câncer. O câncer, exatamente. Porque o que a gente vê nesses grupos todos que eu participo e tal, é que assim, todo mundo quer uma receitinha, né? Vou comer isso porque isso não dá câncer. E vou deixar de comer isso porque eu vou me curar do câncer. E não é isso, né? Eu queria poder dizer que se você comer, por exemplo, as crucíferas, que é um ramo grande de vegetais, por exemplo, o brócolis, a couve-flor, o repolho, a couve, o rabanete, está muito relacionado a reduzir as chances de câncer de mama e de útero. Mas eu não posso dizer que se você comer brócolis todo dia, você não vai ter câncer. Mas as suas chances estão reduzidas. Entendi. Entendeu? A maioria das pessoas que desenvolvem câncer, 90% tem um polimorfismo numa proteína chamada P53. Existe teste genético, né, para você descobrir isso. Eu não sei se é uma coisa boa ou ruim, depende para quem é. Mas, por exemplo, se 90% tem a deficiência nessa enzima, talvez a gente precise fazer alguma coisa, essa enzima, o que ela metaboliza, talvez a gente precise consumir numa quantidade maior ou deixar de comer aquilo que interfere nessa via. A gente não conhece todas as rotas metabólicas, mas um pouco que a gente conhece, a gente consegue ir adaptando com o alimento. É uma pergunta da Josi, lá de Belém do Pará. Ela pergunta sobre os shakes. Uma dúvida sobre shakes.
desse tipo Herbalife, a gente pode tomar? Como é o nome dela? Josi. Josi, se você gosta de tomar, se isso te dá prazer, eu acho que não tem problema. Mas associar isso a saudável é que não tem nada a ver. Mas o que eu queria que vocês olhassem? Qualquer produto industrializado não é só o shake, não. A lista de ingredientes desse produto é muito legal. E quando a gente pega a lista de ingredientes de um shake, do Herbalife, por exemplo, mas a gente sabe que tem outras marcas, Renaudet, enfim, todas essas, elas são muito parecidas. Primeiro, que na lista de ingredientes existe um tipo de carboidrato que é um carboidrato industrializado, a maltodestrina, que é um açúcar de uma forma livre lá, que eu não sei por que esse açúcar está lá. As gorduras que também fazem parte desses shakes são óleos vegetais refinados, ou seja, a gente tem um monte de ômega 6 lá dentro. O que é o ômega 6? É um tipo de gordura inflamatória, por quê? Porque eu não tenho ômega 3, ou se eu tenho ômega 3 nesse veículo que às vezes eles colocam nos shakes, é um ômega 3 em um tipo de veículo, numa embalagem que ela não é absorvida pelo corpo, ou a quantidade que é absorvida é muito pouco e exige um estômago saudável, um intestino saudável, e em paciente em câncer a gente sabe que isso não tá sempre muito bom. Aliás, na população inteira, o intestino e o estômago não são coisas muito boas, não trabalham de forma adequada. Então eu acho que é muito melhor você poder fazer um shake seu com... Aí você faz uma mistura de proteína, gordura e vitaminas, uma fruta batida com um leite de coco, algum tipo de proteína vegetal, um leite de castanha. Então faça o seu shake, ou melhor, coma aqueles vegetais, as frutas e os legumes que são preventivos do câncer. E ali dentro, os minerais e as vitaminas que tem do shake também estão de uma forma que o seu corpo absorve muito pouco, que precisa estar um trato gastrointestinal interessante e numa dose muito pequena. Mas deixa eu te perguntar, se a pessoa resolver fazer esse shake, que nem você falou aqui, não vai ser para substituir uma refeição, isso, né? Eu jamais. É para um lanchinho. Exatamente. Gente. Às vezes o paciente de pós-químio tá ruim, não quer comer comida, uma mucosite. Aí às vezes vale a pena um shake gelado feito em casa. Que é gostoso. Que é gostoso, com os óleos essenciais de abacate, do leite de coco, com frutas para dar os nutrientes, esses compostos bioativos. Toda vez que a gente vai estudar o composto isolado, retirado do alimento, ele não é superior ao alimento consumido. Então, por quê? Porque na maçã, por exemplo, eu tenho vitamina C, eu tenho quercetina, eu tenho vários compostos, é tudo junto. Então também a gente não sabe o que essa combinação talvez proporciona. Talvez é a combinação disso que faz ser preventivo do câncer. Gente, ela fala, vocês viram, né? A gente vai continuar no próximo vídeo, tá bom? Eu adorei, espero que você tenha gostado. Me fala, você tem um canal, assim, um site, alguma coisa assim? Eu tenho o meu Instagram, né, que é a ferramenta que eu mais gosto, é @brunaverão.nutri, é verão sem acento, né? É só Vamos bombar lá o Instagram da nossa Nutri, né? Mas já tá bombado que eu vi, né? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai voltar uma vez por mês com a Bruna Summer, que agora eu mudei o nome dela. E eu acho que vai ser muito legal pra gente aprender um monte de coisa, né? E quebrar alguns paradigmas, né? Porque olha o que se fala de besteira por aí. Muito. Mas então, tchau. Até o mês que vem. Até. Obrigada.